E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre esse lance do preço do gibi. Ah, mas por quê? Porque o gibi tá caro e todo mundo concorda com isso, que comprar gibi não tem sido fácil e que tem pesado bastante no orçamento poder comprar os nossos queridos gibizinhos. Não só isso, com a imensa variedade de títulos que tem hoje, tem sido mais difícil ainda, né? E diante dessas coisas todas, a gente, obviamente, reclama, a gente, obviamente, faz as nossas devidas queixas. Por quê? Porque a gente quer ter acesso a cada vez mais títulos, a gente quer ter acesso aos quadrinhos, a gente quer poder comprar mais e mais gibis, e porque a gente é colecionador, a gente curte quadrinho, e há de ser natural a gente querer mais e mais títulos na nossa coleção. Por outro lado, a gente também vê as editoras tentando explicar muitas vezes os preços, né? O licenciamento é pesado, o preço de gráfica também não tem sido fácil, eles também argumentam a questão aí do preço do papel e por aí adiante, e com isso existe aí todo o preço final que eles tentam explicar para a gente como é que essa coisa toda é elaborada, e mais até mesmo às vezes o gibi aí com 50% de desconto, dependendo do preço de capa dele, ainda assim está bastante salgado, ainda assim está bastante pesado. E muitas vezes, por conta dessa circunstância e dessas condições, e a gente não conseguindo muitas vezes comprar os quadrinhos, e às vezes tendo que diminuir coleções, diminuir títulos, passar um pente fino naquilo que a gente quer comprar, porque a grana da gente está muito curta, nós começamos a trazer um pouco da nossa memória afetiva e acaba dizendo que bom era o tempo do formatinho, né? Bom era o tempo disso daqui, bom era o tempo disso aqui porque isso aqui era baratinho, porque dava para comprar com troco de pão e coisas desse tipo. Nunca deu para comprar gibi com troco de pão, para começo de conversa. Nunca deu, porque nunca foi baratinho. Porque ler sempre foi caro, porque você ter condições de comprar gibi ou livro no Brasil sempre foi caro, sempre foi complicado, sempre foi difícil. Por quê? Porque o salário sempre é baixo, o salário a gente não ganha bem para poder ficar comprando livros e gibis nessa facilidade toda, e na época também não era. Aí como a gente era criança, e muitas vezes a gente não tinha lá a devida noção de valor das coisas, a gente achava que era mais fácil porque muitas vezes saía do bolso do pai e da mãe da gente essas questões, não é? E aí quando a gente entra numa adolescência e começa a trabalhar, muitas vezes, dependendo ali da condição de vida da família, esse salário que você ganhava, você realmente podia comprar gibi e ajudar só um pouquinho em casa, mas havia o outro lado da moeda, das pessoas que, não, além de não ganhar bem, quando a gente entrava ali na adolescência e começava a trabalhar, de dar todo o salário que tinha em casa para poder comer um pouco melhor, se vestir um pouco melhor e coisas desse tipo, e os tais gibizinhos não era fácil de comprar, porque eles no fundo nunca foram baratos, nunca foi esse negócio todo, o formatinho era R$3, mas esses R$3 não é assim que você saía tirando do bolso R$3, porque eu lembro que nessa época aí de R$3, R$4, com R$5 eu ia no mercado, na época, em certo momento aí para comprar verdura, e eu comprava alface, eu comprava batata, eu comprava isso, esse e aquele, com R$5. Comprava umas par de coisas. Então era dinheiro sim que acabava fazendo falta, dependendo da condição da família, dependendo da forma com que essa família vivia. Então não era essa facilidade toda, não era essa coisa toda que muitas vezes a gente fica pintando, né? E eu por exemplo, a minha mãe pelejava lá para poder tirar um dinheiro lá do orçamento de casa para eu poder comprar um gibi. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava gorjetas no mercado que eu trabalhava, e essas gorjetas eu comprava gibi. E aí o meu salário eu dava todo para minha mãe. E o que eu fazia? Eu comprava, por exemplo, o gibi do Hulk, e aí saía, sei lá, por exemplo, um outro gibi lá que eu queria ler, um Super Aventuras Marvel da vida, tinha sempre um canto na banca de gibi de segunda mão, né, de gibi usado, que ou dava para você trocar ou você comprar. E aqueles gibis sim eram baratos.
né? Tipo assim, se custasse R$3 um gibi, lá custava 75 centavos, coisas desse tipo, um gibi. Aí era onde eu comprava esses gibis, era onde eu ia lá e comprava vários daqueles ali, uns 2, 3, por exemplo, porque as minhas gorjetas ali ajudavam nessa questão. Mas essa coisa toda da facilidade, como era facinho, como era maravilhoso, isso não existe. Quando saiu, por exemplo, começou a sair formatos americanos e tudo mais, era muito mais caro e era complicado de poder comprar. Eu conseguia acompanhar o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, essas coisas assim, porque eu fui dando meu jeito de juntar um dinheiro ali para poder fazer isso. Quando não, eu deixava passar, aí aparecia lá naquele cantinho lá da banca que tinha o gibi usado para trocar e coisa, ele estava bem mais barato, eu pegava e comprava, mas nunca foi facinho essa moleza toda. E eu queria dar um exemplo para vocês. Por quê? Porque a gente fala assim, tá reajustando o preço de novo, o preço está subindo de novo, aí ninguém aguenta, não sei o quê. Mas olha só, eu quero dar um exemplo para você, tá bom? Para vocês, para ter noção de que não era tão fácil assim e que nunca foi fácil e que as condições de vida da gente não era essa moleza toda. Então, por exemplo, aqui o Incrível Hulk número 1, 1983, julho de 1983. A edição custou 260 cruzeiros, tá? 260 cruzeiros, ó, a edição número 1. Depois vem a 2, já subiu um pouquinho, 270 cruzeiros. A edição de número 3 subiu para 290 cruzeiros. A edição número 4 já estava custando 320 cruzeiros. A edição de número 5 estava custando 350 cruzeiros. A edição de número 6, ela veio pelo preço de 380 cruzeiros. A edição número 7, 430 cruzeiros. A edição de número 8, 490. A número 9 custou 540. E a edição de número 10 já estava custando 580 cruzeiros. Ou seja, em 10 meses, o negócio que começou com 260 já estava custando 580. Gente, pura e simplesmente não dá, né? Ou seja, subia todo mês, aumentava o preço todo mês, era complicado, e por causa disso, sabe? E a gente acostumou, né, com uma certa estabilidade nos preços dos quadrinhos, então quando reajusta, a gente fala, mas reajustou, ficou caro, isso e aquilo. Naquela época subia todo mês. Quando não, teve um período aí também que nem preço mais vinha na capa, vinha código, porque toda semana alterava o preço por conta da hiperinflação. Então nunca foi barato, nunca foi fácil. Quem quis ler nesse país, quem quis ler, ser um colecionador de livro ou de gibi no Brasil, gente, sempre teve que fazer um certo sacrifício para poder comprar o livro ou o gibi. Sempre teve que, tipo assim, dar aquela apertada para poder tirar ali uma grana para poder fazer isso. Então, hoje é barato? É nada. É caro sim, e continua sendo caro. E hoje a gente vive uma realidade de colecionismo completamente diferente. Hoje a aposta de mercado são em formatos luxuosos, são em formatos de fato para colecionador, porque esses colecionadores envelheceram, nós envelhecemos. Então hoje é feito mais para aquela coisa que ela visa muito mais guardar do que ler. E quando eu estou falando que visa mais guardar, não é que a pessoa não vai ler, mas hoje você compra para reter. E muita gente às vezes comprava lá um formatinho e coisa e tal, e ele passava para frente, ele emprestava, ele passava para frente, quando não, ele catava lá umas 4, 5 edições, ia lá na banca ou no sebo e trocava por outros gibis. Tinha mais essa circulação dos quadrinhos entre os colecionadores. E hoje existe uma retenção dos quadrinhos com esses colecionadores. Existem tiragens mais baixas. É uma situação completamente diferente. E que sim, eu sei que o ônibus é caro, eu sei que sim que edições de capa dura são caras, eu sei sim que quanto mais luxuoso, mais caro ele fica. Eu sei que os formatos mais econômicos, ou seja, as mensais aí estão custando R$27, R$30 ou sagas a 40 conto. Eu sei que nada disso é barato, mas no fundo, nunca foi, sabe? Nunca foi. Mas o meu pai me dava todas as edições de
da Marvel da DC no mês. Talvez você vivia uma realidade onde seu pai tinha um bom emprego. Talvez você vivesse uma realidade onde seu pai ganhava acima da média do que as outras pessoas ganhavam e ele podia fazer isso por você, tá? Mas muitas vezes as pessoas não podiam não. E era difícil para elas tirar uma grana do bolso, como continua hoje muitas vezes difícil, às vezes para um pai de família tirar R$40 do bolso dele para dar para o filho comprar uma edição de Homem-Aranha, da saga do Homem-Aranha. Por quê? Porque pro cara faz falta esses R$40, gente, sabe? Por quê? Porque a gente não ganha bem, porque o poder aquisitivo do brasileiro é baixo, e então, para comprar gibi, para comprar livro, sim, você tem que se desdobrar muitas vezes, sim, você tem que, como se diz, dar seus pulos para poder fazer, porque infelizmente, tá, a gente nunca viveu uma realidade de coisa barata. E como a gente às vezes apelava para sebo e tudo mais, e nos sebos eram mais baratos, então a gente muitas vezes pegava bastante coisa em sebo. Alguns estados aí que tem feirinhas, coisa e tal, as pessoas também acabam achando muita coisa barata nessas feirinhas, mas a realidade é que lá na banca também, quando eu era moleque, que tinha a parte dos gibis usados, também era bem mais barato, sabe? Mas o preço de capa dos novos não era tão facinho assim de comprar coisa nenhuma. E não só isso, né? Hoje nem os sebos são tão barateiros assim, porque eles começaram a entender também, os donos de sebo, como é que tem funcionado o sistema do colecionismo hoje. Então, por óbvio, eles vão procurar obter o maior lucro possível dentro dos quadrinhos que eles estão pondo à venda. Então, sim, é complicado, é difícil, é dolorido, mas o bem da verdade é que nunca foi fácil, nunca foi barato, sempre foi dolorido, e se a gente quiser continuar comprando gibi, sim, é naquele esforço, é naquela coisa de fazer as devidas contas, é ver se dá para comprar esse mês ou não dá, se não dá vai passar batido e a gente vai ver se no mês que vem consegue, e vai seguir nessa, a não ser que a gente passe a ter um ganho muito melhor, ou quem sabe portas sejam abertas aí, por exemplo, na sua vida, e você passe a ter um salário considerável que ajude você a comprar os seus quadrinhos com mais tranquilidade, mas não é ganhando muitas vezes R$1.500, R$1.800 e tendo, por exemplo, esposa e filhos, e tá lá a mulher e o marido trabalhando e numa peleja para poder manter a casa, que vai ser facinho assim de tirar a grana para comprar o gibi, porque no fundo, nunca foi. É isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, o que você acha disso tudo? Você acha realmente, você lembra que realmente era baratinho? Será que era tão fácil assim? Ou a coisa quando a gente dá aquela puxada realmente na memória, a gente vê que é mais complicado e que no fundo, nunca foi tão barato assim poder comprar os quadrinhos. Fala aí, dê sua opinião e vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E quero fazer um pedido a você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube, e também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês, e quero também te fazer um pedido. Se você puder comprar com os links do canal, isso ajuda demais da conta na manutenção aqui do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.